Os paramédicos têm um dos trabalhos mais difíceis que existem. Todos os dias se deparam com a dor, ou na pior das hipóteses, a morte de diversas pessoas. Tudo isso ao mesmo tempo em que mantém o controle, mesmo estando sob estresse. Apesar de termos consciência desse fato, dificilmente ouvimos sobre as coisas obscuras que esses profissionais presenciam em seus plantões de trabalho. Desde telefonemas onde são narrados em primeira mão o desespero de vítimas de acidentes, até homicídios. Por escutar e ver tragédias acontecendo em tempo real, certamente existe um preço psicológico a ser pago nessa profissão. Nesse vídeo, serão apresentados relatos de paramédicos sobre suas experiências assustadoras vividas durante seus horários de serviço. Sou paramédico há alguns anos. Uma noite, recebemos uma ligação de alguém que passou o endereço da ocorrência, porém não explicou o motivo do pedido de ajuda ao atendente. Às pressas, como de costume, paramos no endereço. Uma senhora de idade nos recebeu na porta. Explicamos a situação a ela e perguntamos se sabia quem tinha feito a ligação. E para nossa surpresa, sua resposta foi que morava sozinha desde que seu marido morreu. Mal estávamos no meio do caminho de volta para a central quando recebemos outra chamada do mesmo endereço. Voltamos na casa da senhora. Falamos com ela sobre o telefonema que fizeram, passando o endereço dela novamente, e partimos, pois a senhora aparentava continuar fora de perigo. Assim que chegamos no estacionamento da central, outra chamada foi atendida, e o mesmo endereço foi passado, ainda sem resposta de quem estava fazendo as ligações. Fomos novamente na casa da senhora, acreditando que ela poderia estar passando por um momento de confusão. Mas dessa vez, quando entramos na garagem, ela não estava na porta para nos receber como das primeiras vezes. Percebemos que a porta de entrada estava destrancada, então decidimos dar uma olhada no interior da casa e acabamos encontrando a senhora caída no chão. Depois de conferir seu pulso e ver que ela não estava respirando, corremos para levá-la ao hospital. Quando ela acordou, ainda dentro da ambulância, alegou que nunca nos ligou e que chegamos em questão de minutos depois que havia passado mal e caído no chão. Antes de ser internada, a senhora perguntou para mim se poderia fazer o favor de trazer suas agulhas de tricô e uma bolsa de roupas para ela no hospital. Então, fui com uma colega de trabalho pegar o que a senhora havia pedido. Corri para dentro da casa à procura das coisas, enquanto minha amiga ficou esperando do lado de fora. Assim que eu estava saindo, juro que senti uma mão nas minhas costas e ouvi uma voz dizer: "Obrigado", mas achei que fosse coisa da minha cabeça e ignorei. Quando voltei para o carro, minha amiga me perguntou por que o marido da senhora não levou aquelas coisas dela no hospital. Quando voltei para ir embora com minha amiga, ela me perguntou por que o marido da senhora não poderia levar aquelas coisas dela no hospital. Expliquei que ele havia falecido, e quando terminei de dizer isso, minha amiga respondeu assustada que tinha visto um velho na janela. Segundo ela, o homem tinha sorrido e acenado enquanto eu ainda estava dentro da casa. No começo, me recusei a acreditar em qualquer coisa sobrenatural. Então chamei a polícia e pedi que dessem uma olhada na casa, mas não encontraram ninguém. Recebi a ligação de uma mulher com mais ou menos 50 anos de idade. Ela afirmava que seu filho estava sob efeito de alguma droga. Por conta disso, estava repetindo que não podia entrar no próprio quarto porque tinha um velho pendurado lá dentro. A mulher parecia muito assustada e confusa com a situação, pois seu filho levava constantemente para casa amigos que também eram usuários. Devido a isso, estava com medo de que as alegações fossem verdadeiras. Ao chegar na residência da família, tentei conversar com o filho da mulher, mas ele estava realmente fora de si, ao ponto de me dizer que o espírito de uma menina tinha lhe falado para não entrar no quarto, pois o pai dela havia tirado a própria vida naquele lugar.
Entrei no quarto e, depois de não encontrar ninguém no cômodo, expliquei à dona da casa que não havia nenhum corpo no local e ajudei a mulher a se acalmar. Quando estava quase saindo da casa, um oficial chegou para me ajudar, mas antes disso me puxou de lado, dizendo que no início de sua carreira havia atendido um chamado naquela mesma residência. Tinham tentado reanimar um homem, mas infelizmente ele tinha tirado a própria vida dentro daquele mesmo quarto. Um casal de senhores morava em uma casa antiga na fazenda, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Quando o marido faleceu, a mulher ligava para a ambulância pelo menos 3 vezes por semana, pedindo ajuda com tarefas do dia a dia que normalmente não são tratadas pelos paramédicos, que variavam desde ligar o termostato a ferver a água para o café. A mulher começou a perder a consciência ao ponto de acreditar que, ligando para a ambulância, iria receber ajuda do falecido marido. Todos os atendentes reconheciam o número dela, mas atendiam o telefone, mesmo sabendo que a senhora iria pedir por ajuda do marido e que ele voltasse para casa. Um dia, ela ligou e só conseguiu dizer o nome do homem repetidas vezes com a voz muito fraca e falhando. Quando os socorristas chegaram na casa da senhora, a encontraram morta em sua cama. Os anos se passaram e a casa do casal acabou sendo abandonada pela família e vandalizada pelos jovens da cidade. Quando todos já não comentavam mais sobre esse assunto, um novato disse ter atendido uma ligação estranha. Segundo ele, uma senhora estava na linha e havia dito que estava muito triste, pois mesmo chamando John, ele tinha a deixado sozinha na casa sem ajuda. Várias ligações para a companhia telefônica confirmaram que a linha havia sido desligada. O mais estranho é que o novato não sabia dessa antiga história. Atendi o chamado em que um zelador estava limpando uma igreja. O homem acidentalmente escorregou e tentou se segurar em uma cruz de mármore para não cair. Porém, infelizmente, seu peso foi demais para a cruz suportar e ela acabou escorregando em sua direção. De início, esmagou apenas seu braço esquerdo, o que fez com que ele conseguisse ligar para a emergência pedindo por ajuda com o outro braço. Mas o coitado não teve sorte. Antes mesmo que chegássemos no endereço da igreja, o mármore escorregou ainda mais e esmagou seus músculos e tendões para fora do corpo como um tubo de pasta de dentes humano. Aquela cena foi definitivamente a mais perturbadora e cheia de sangue que eu já presenciei. Na noite da véspera de Natal, atendi uma senhora histérica que estava chorando tanto que não conseguia nem respirar direito. Perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que enquanto assistia TV com seu namorado, acabou cochilando e quando acordou, o homem já não estava mais lá. Por isso ela estava passando mal e precisava de ajuda. Achei aquilo um pouco estranho. Então perguntei onde ela pensava que o homem poderia ter ido. A senhora respondeu dizendo que havia o encontrado pendurado ao lado da janela do quarto com os lençóis de cama. Corremos para o endereço informado e tentamos reanimar o homem, que nesse meio tempo emitiu um barulho e a mulher começou a agradecer a Deus por ele estar respirando. Mas nós sabíamos que aquilo não passava apenas de seus pulmões dando seus últimos sinais, pois ele estava morto. Naquele dia, me senti tão mal que até hoje aquela cena me perturba. Um homem, uma vez, tentou tirar sua própria vida com um disparo na cabeça. Ao escutar o barulho, seu vizinho ligou para nós, a ambulância, pedindo ajuda. Quando chegamos no local, o homem ainda estava vivo, apesar da situação lamentável em que se encontrava. Nós o colocamos na ambulância com urgência, e quando eu estava colocando os aparelhos que iriam o ajudar a respirar, um pedaço de seu cérebro caiu na minha bota. Mesmo depois de meses dessa ocorrência, todas as vezes que eu entrava na ambulância, ainda conseguia sentir o cheiro de carne fresca que aquele homem exalava e um pequeno peso caindo em minha bota. Até a próxima. Obrigado.